Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o conceito de luz. O que é a luz, né? Então a gente precisa definir o que é a luz. Antes da gente começar, a gente deve relembrar o que a gente trabalhou na aula passada, que a gente falava dos tipos de onda, né? A gente podia classificar a onda como sendo uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. E aí, na onda mecânica, a gente tem como exemplo o som, né? O que eu estou falando aqui chega até vocês porque a gente consegue escutar, porque as cordas vocais fazem o ar vibrar e essa perturbação que é gerada se propaga nesse meio material que é o ar, e aí essa propagação, essa perturbação chega até o nosso tímpano, que faz vibrar e a gente consegue perceber esse som. Então, essa onda que tem necessidade, que precisa de um meio material para se propagar, a gente classifica como uma onda mecânica. A luz, ela é classificada como uma onda eletromagnética. E o que seria isso? É uma onda que não tem necessidade de um meio material para se propagar. Essa onda ela consegue se propagar em regiões onde não exista um meio material. Eu não preciso de ar, eu não preciso de água para que essa onda eletromagnética se propague. Então, a luz ela é uma onda eletromagnética, ou seja, a luz ela se propaga no espaço, né? Mesmo não tendo meio material para se propagar, por conta de uma variação de campo elétrico que vai gerar um campo magnético variável e vice-versa. E aí a propagação acontece sem a necessidade de um meio para se propagar, meio material para se propagar. E aí, quando a gente vai falar de luz, a luz ela essa definição geral do que seja luz, do que seja uma onda eletromagnética, ela vai além daquilo que a gente consegue visualizar. Então, se a gente olhar todo o espectro eletromagnético, que é isso que a gente pode observar aí, que vai desde raios cósmicos até a parte de micro-ondas, a gente consegue perceber que o que a gente visualiza é somente uma pequena parcela desse espectro. A gente só consegue visualizar, ou seja, o nosso espectro do visível, ele é limitado. E essa limitação, se a gente for pegar o comprimento de onda desse espectro do visível, a gente consegue visualizar de 400 nanômetros até aproximadamente 750 nanômetros, a gente consegue visualizar. Então, qualquer que seja a onda eletromagnética que esteja nessa faixa, nesse range desse comprimento de onda, a gente classifica como sendo luz visível. Fugiu desse espectro, fugiu dessa faixa, a gente não consegue perceber. E o que é que a gente usa para perceber essa luz, né? Como é que a gente consegue visualizar essa luz? Essa luz a gente consegue visualizar a partir do nosso olho, porque a gente tem vamos dizer assim, 3 sistemas que são responsáveis dentro do nosso olho, do olho humano, né, para fazer com que a gente consiga visualizar os objetos que estão à nossa volta. A gente começa pelo um sistema que a gente chama de sistema de abertura variável, que é o que vai controlar a entrada da luz, que é composta pela pupila e pela íris. Aí depois a gente tem um sistema de lentes que vai fazer o ajuste, né, para que essa imagem que vai ser gerada seja gerada exatamente no local certo, né? Esse sistema de lente é a córnea e o cristalino. E o sistema que vai registrar essa imagem, né, que vai receber essa imagem, é formado pela retina e o nervo óptico. Então, aqui nessa região vai ser formada a imagem. Essa imagem que vai ser formada aqui nessa região vai ser captada, né? Essa informação vai ser captada a partir do nervo óptico, que vai já levar essa informação para o cérebro. E aí, a partir dessa informação que é recebida lá, a gente consegue decodificar, vamos dizer assim, essa imagem. Só que o que é que acontece? Em alguns casos, né, por conta de uma má formação, vamos dizer assim, desse globo ocular, a gente pode ter esse globo ocular um pouquinho mais achatado ou um pouquinho mais alongado. E aí o que é que vai acontecer? Essa imagem pode ser formada
né, em uma região antes da retina, né, um pouco à frente da retina, ou essa imagem pode ser formada um pouquinho depois da retina. E aí, o que é que a gente precisa para poder corrigir, né, posicionar de forma correta essa imagem? Aí a gente vai precisar de um sistema de lentes, né? Que dependendo do caso, se a imagem é formada antes ou se formada depois, eu vou precisar de uma lente convergente ou uma lente divergente. O que seria essa lente convergente? Essa lente convergente é uma lente que vai tender a aproximar, vamos dizer assim, né, essa imagem. E uma lente divergente é uma lente que vai espalhar, que vai conseguir formar um pouquinho depois essa imagem. Então, dependendo do tipo, dependendo da necessidade, eu posso precisar de uma lente convergente ou de uma lente divergente. Se a gente pegar, por exemplo, aí a miopia, na miopia a imagem ela é formada um pouquinho antes, né? Se a gente observar, a imagem está sendo formada bem aqui, ó, um pouquinho antes da retina. Por isso que a pessoa que tem miopia, ela para conseguir fazer a leitura, ela vai ter que aproximar bastante o objeto que ela está conseguindo ver num texto. Ela vai ficar lendo muito próximo desse texto. Para quê? Porque como a imagem é formada um pouquinho antes da retina, essa aproximação, esse ajuste nessa distância vai fazer com que a imagem seja jogada um pouquinho mais para trás. E aí, mesmo com dificuldade, essa pessoa vai conseguir ler, por exemplo. Mas eu posso utilizar aqui uma lente que faça esse papel da aproximação, né? Faça com que essa imagem seja jogada um pouquinho mais para trás. Se eu quero fazer com que essa imagem seja jogada um pouquinho mais para trás, eu tenho que usar aqui uma lente divergente. Uma lente divergente, no ar, seria uma lente de borda grossa. O que seria isso? É uma lente em que a borda dela vai ser mais espessa do que o centro da lente. Então, para corrigir esse problema da miopia, o que a gente faz é utilizar uma lente divergente. E aí, quando eu coloco uma lente divergente, essa imagem que estava sendo formada aqui nesse ponto, ela vai ser jogada e vai se formar lá em cima da retina, corrigindo esse problema, que é o caso específico de quem tem miopia. Outro caso bastante comum é o caso da hipermetropia. Só que na hipermetropia, o globo ocular da pessoa, ao invés de ser alongado, ele é achatado. E aí o que é que acontece? A imagem no olho hipermétrope, ela é formada depois da retina. E aí o que é que acontece? A pessoa começa a ter dificuldade para visualizar. Por exemplo, eu vou fazer uma leitura, eu tenho que começar a colocar o texto um pouquinho mais distante. Por quê? Porque o afastamento do objeto vai fazer com que a imagem também sofra um pouquinho mais de afastamento, né? Fique mais próxima da retina. Para que eu não tenha a necessidade dessa movimentação do objeto, para que esse ajuste não seja necessário, eu posso usar uma lente convergente. O que é que essa lente convergente vai fazer? Ela vai fazer com que esses raios, né, essa imagem formada, ela vai se formar um pouquinho antes. E aí, ela se formando aqui na retina, eu consigo corrigir esse problema da hipermetropia. Então, se eu usar uma lente convergente, ou seja, uma lente de borda fina, o que seria essa lente de borda fina? É uma lente que a borda dela é mais estreita do que o centro dela. E aí, com esse efeito, eu consigo corrigir, né? Consigo fazer com que uma imagem que era gerada aqui nesse ponto seja gerada um pouquinho antes, e aí eu consigo jogar essa imagem sobre a retina, e aí o nervo óptico consegue interpretar essa informação de forma mais precisa. Ok? E aí, falando desses objetos, né? Que no caso aí a gente está falando das lentes, que é o que a gente usa nos óculos, quando a gente apresenta algum defeito, onde é necessária alguma correção desse posicionamento da imagem. Uma outra forma, uma outra aplicação dessa luz no nosso dia a dia seria o que iniciou o princípio de funcionamento da câmera escura.
né? Esse princípio de funcionamento da câmera escura é um princípio de funcionamento, vamos dizer assim, na base da máquina fotográfica, a base da fotografia, onde eu conseguia imprimir, né, gerar, marcar um filme a partir da luz que eu deixava entrar dentro de uma câmera escura, dentro de um objeto, e aí eu conseguia imprimir um filme, né, aquela imagem que estava sendo observada. Aqui a gente pode ter um exemplo, né, de uma câmera escura, onde a pessoa, né, numa escala um pouco maior, fica observando dentro da câmera, e aí aquela imagem que está lá fora vai aparecer, vai ser gerada dentro dessa câmera. Então, se a gente fosse fazer uma analogia aqui com a máquina fotográfica antiga, aqui seria onde eu teria o posicionamento do filme, e aí esse filme, na hora que eu abrisse esse obturador, na hora que eu abrisse esse furinho, esse buraquinho aqui, ele imprimia nesse filme a imagem que estava lá fora. E aí isso aqui é o princípio de funcionamento da máquina fotográfica, onde aqui eu tenho a imagem e aqui eu tenho um objeto. Né? Desculpe, aqui eu tenho um objeto e aqui dentro vai ser onde vai ser formada a imagem. E aí o que é que a gente tem? Essa câmera escura, ela tem uma série de utilidades. Como, por exemplo, a partir dessa câmera escura, eu consigo identificar, por exemplo, o tamanho de um prédio. Se eu tenho essas dimensões aqui, que são as dimensões da câmera, e se eu consigo medir o tamanho dessa imagem, eu consigo, né, sabendo essa distância do prédio, por exemplo, até essa câmera escura, eu consigo identificar qual é a altura desse prédio, por exemplo. Vamos ver alguns exercícios, alguns exemplos. Nesse exemplo, a gente tem o seguinte: uma pessoa de 1,60 m de altura é colocada a 4 metros de distância de uma câmera escura, com um orifício cuja distância entre o orifício e o anteparo é 50 centímetros. Qual o tamanho da imagem projetada no anteparo? Então, aqui, o que são esses valores, o que são essas medidas que estão sendo apresentadas aqui? Vamos identificar. Então, 1,60 m é a altura dessa pessoa. 4 metros é a distância que essa pessoa vai estar da câmera escura. Então, essa distância aqui é 4 metros. E aí, essa distância do orifício até a imagem é de 50 centímetros. E eu quero saber qual é o tamanho da imagem. Certo? Então, eu vou chamar isso aqui de objeto, isso aqui de imagem. Isso aqui vai ser a distância do objeto até a câmera escura. E esse Dzinho aqui, essa distância do orifício até a imagem, ou seja, o tamanho, né, a profundidade dessa câmera escura, eu vou chamar de Dzinho. Se a gente fizer uma proporção entre essas duas, por semelhança de triângulo, entre essas duas figuras, né, esse pegando esse aqui, pegando esse outro, a gente vai ficar com o seguinte: o objeto, tamanho do objeto, dividido pelo tamanho da imagem, vai ser igual à distância do objeto até a câmera escura, dividido pela distância, que é esse comprimento aqui do orifício até a minha imagem. Fazendo uma proporção. Quando a gente faz isso, a gente substituindo os valores vai ficar com o seguinte: 1,60, que é o comprimento, né, o tamanho da pessoa que está lá fora, dividido pelo tamanho da imagem, que eu não sei quem é, né?
vou chamar isso aqui de I, vai ser igual ao Dzão, que é a distância da pessoa até a câmera escura, que no nosso caso aqui é 4 metros, dividido pelo Dzinho, que é a distância que a gente está trabalhando aqui do orifício até a formação da imagem, esses 50 centímetros aqui. A gente tem duas opções. A primeira é o seguinte, eu posso deixar isso aqui em centímetros. Se eu deixar esse comprimento em centímetros, o tamanho da imagem obrigatoriamente também vai ser em centímetros. Ou eu posso fazer o seguinte, ou eu posso transformar isso daqui em metro, e aí aqui vai ficar em metro, aqui também vai ficar em metro, tudo fica em metro. É indiferente, né? Eu só tenho que atentar para o tamanho das unidades. Então eu vou passar todo mundo para metro, tá certo? Se eu quiser, eu posso deixar em centímetro, e aí o tamanho da imagem vai ser em centímetro. Da forma como a gente vai fazer, que eu vou passar todo mundo para metro, o tamanho dessa imagem vai ficar em metro. Então, se eu for representar esses 50 centímetros para metro, 50 centímetros vai corresponder a meio metro. Então, aqui vai ficar 0,5. Quando a gente faz aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, se a gente multiplica em cruz aqui, produto dos meios igual ao produto dos extremos, a gente vai ficar com o seguinte, esse x, né, fazendo essa continha, vai ser igual a 0,2 metros. Ou seja, o tamanho da imagem, nessa representação que a gente está tendo aí, esse tamanho da imagem vai ser de 20 centímetros. A imagem gerada nessa câmera escura. Ah, Daniel, mas tu falou que isso aí poderia ser usado para medir, por exemplo, a altura de um prédio. Pode sim. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver o próximo exemplo. Aí, o próximo exemplo, a gente tem o seguinte. Um prédio de 50 metros está posicionado à frente de uma câmera escura de orifício de tamanho 6 centímetros. Sabendo que a imagem que é formada na câmera tem 3 centímetros, determina a distância entre o prédio e a câmera. Então, aqui eu posso, né, eu sei que isso aqui tem 50 metros, eu sei que a imagem formada na câmera tem 3 centímetros, eu sei que o tamanho da câmera, ou seja, essa distância daqui para cá, é de 6 centímetros. E aí eu vou calcular qual é essa distância do prédio até a câmera escura. Do mesmo jeito que eu estou procurando essa distância aqui, eu poderia ter aqui como incógnita, né, para descobrir o tamanho do prédio. Mas, enfim, como é que eu vou fazer? Usando a mesma relação que a gente usou anteriormente, vai ficar 50 dividido pelo Dzão, né, ó, esse dividido por esse. Isso vai ser igual... Eu comecei, ó, do tamanho, do comprimento do prédio pela distância. Então, agora eu vou fazer o comprimento da imagem. Vou pegar esse daqui, ó, dividido por esse. Quando a gente faz essa continha, dá para simplificar aqui, ó, né? Esse 3 com esse 6, aqui fica 1, aqui fica 2. Quando a gente faz essa continha, essa distância, que é a distância da câmera escura até o prédio, é esse Dzão aqui, esse Dzão, quando a gente faz isso, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, vai ser igual a 100 metros. Ok, galera? Então, por essa aula, é isso que a gente tem. E qualquer dúvida, podem procurar a gente, que nós estamos à disposição de vocês. Até a próxima, pessoal.